comido, perguntou-lhe a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim. E aí, não será necessário ler, porque o pastor já leu esta última parte. Queridos, olha aqui para mim. Eu quero falar alguma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração sobre a vida de Simão Pedro. E o que eu vou falar está justamente nesta última parte aqui deste texto. Mas para falar o que o Senhor colocou no meu coração a respeito de Pedro, eu quero convidar os irmãos a fazer uma viagem comigo nas últimas 12 ou 15 horas antes da morte do Senhor Jesus, para que nós possamos acompanhar mais de perto as atitudes, as decisões e as consequências que o apóstolo Pedro tomou nessas últimas 12 ou 15 horas antes da morte do nosso Senhor Jesus, até chegar neste momento aqui. Eu quero pedir bastante atenção dos irmãos, para que os irmãos possam entender bem o que eu vim trazer do Espírito Santo. O que eu vou falar está registrado em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João capítulo 13. É quinta-feira, já está à tarde, e Jesus está em Jerusalém. É justamente o dia que antecede a morte do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Jesus vai ter o desejo de ceiar com os discípulos. E Jesus vai designar então esta última refeição da sua vida, porque depois disso ele não vai comer, não vai se alimentar de mais nada. Pedro e João saem, preparam esta ceia, vão para o local onde Jesus designou para que eles organizem esta ceia. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega ali naquele local, e quando Jesus chega e percebe que eles estão com esta discussão, querendo saber qual deles, qual dos 12 é o maior, a Bíblia diz que Jesus então chega, chama a atenção dos 12 e diz: olha, o maior no reino, o maior no meu reino não é aquele a quem é servido, mas o maior no meu reino é aquele que se dispõe a servir o seu próximo. E a Bíblia diz que Jesus então tira a sua roupa de linho e coloca ali uma roupa simples. E ele pega agora uma toalha, uma bacia, e ele começa agora a lavar os pés dos 12 discípulos. Dos 12 discípulos que Jesus vai lavar os pés, só um questiona a Jesus: somente Simão Pedro. E Simão vai dizer: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. E os irmãos sabem muito bem que Jesus vai falar: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí, quando Jesus vai sair, Pedro fala: pera Jesus, então volta aqui. Então não lava só os meus pés, não, me lava todo. E Jesus fala: Pedro, só uma coisa lhe é necessário. E aí Jesus lava também os pés de Pedro. Depois disso, Jesus ministra a última ceia. E os irmãos sabem que nesta última ceia ele vai sinalizar quem é o traidor. Ele vai chegar em Judas e vai dizer: olha, o que você tem que fazer, faz-o logo. Você fica falando de um lado para o outro que vai me trair, você fica falando que vai me abandonar, o que você tem que fazer, faz-o logo. E a Bíblia diz que Judas se levanta do meio dos 12 e sai para vender Jesus por 30 moedas de prata. E a Bíblia diz que Jesus fica ali com os 11. E estes 11 Jesus chama para ir para o monte orar. A Bíblia diz que quando chega ali no monte, no jardim do Getsemani, a Bíblia diz que Jesus deixa 8 ali embaixo
no jardim, e ele chama 3 para ir com ele para um lugar mais elevado para orar, para participar desta oração. E o primeiro que Jesus chama é Pedro, Tiago e João. E Jesus chama os 3 para ir orar, porque apesar de Jesus amar todos os 11 discípulos que estavam ali, nem todos poderiam participar desta oração com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, quando sai para orar com estes 3, chegando em um determinado momento, Jesus deixa os 3 e vai orar só. Porque mesmo os 3 sendo mais íntimos de Jesus, existem orações que nem as pessoas mais íntimas podem escutar. Tem hora na nossa vida que é só você e Deus que vai ter intimidade e um particular com Deus. E a Bíblia diz que Jesus deixa os 3 e vai orar à parte. Passado algumas horas, a Bíblia diz que Jesus volta. Os 3 estão dormindo, mas Jesus não chama a atenção dos 3. Jesus chama a atenção de Pedro. Pedro, nem por uma hora você pôde velar comigo? É necessário orar. É necessário buscar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a Bíblia diz que Jesus torna a sair, deixa os 3, quando volta os 3 estão dormindo de novo. Jesus torna a sair para orar, quando volta de novo estão dormindo. Mas agora nesta terceira vez Jesus fala, olha, não há mais tempo para orar. Porque Judas já estava entrando no jardim. E a Bíblia diz que Judas está com mais de 250 homens, liderados por Malcom, servo do sumo sacerdote. E quando esses mais de 250 homens chegam no jardim, Jesus fala, olha, vocês querem é a mim, não mexam com eles. Quando Jesus fala isso, todos se debatem em retirada. Só Pedro fica. E a Bíblia diz que Pedro então arranca da espada e vai reagir. Pedro mira em Malcom e dá um golpe para cortar, quem sabe, a cabeça de Malcom. Mas Pedro não era um guerreiro, Pedro era pescador, e Pedro erra e acerta a orelha. E Jesus fala assim, Pedro, guarda a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Pedro, você não sabe até hoje a lei da semeadura? Tudo que você semear nessa terra, na terra você vai colher, Pedro. Você não sabe que se eu quiser, eu posso orar e o meu Pai mandar 72 mil anjos a meu favor, aqui agora, Pedro. E a Bíblia diz então que Jesus é levado para a casa de Caifás. E Pedro vai seguindo a Jesus de longe. Lá no pátio da casa de Caifás está frio. E algumas pessoas fizeram ali uma fogueira. E ali naquela fogueira, uma empregada vai acusar Pedro, Mateus 26, 70, de que ele era um dos seguidores de Jesus. E Pedro vai negar. E a Bíblia diz que em Mateus 26, 71, 72, Pedro nega pela segunda vez. A Bíblia vai dizer em Mateus 26, 73, 74, que um parente de Malco reconhece o jeito de Pedro falar. Mas Pedro nega pela terceira vez. E a Bíblia diz que o galo canta. E Pedro vai lembrar da palavra de Jesus, quando eles estavam saindo lá da ceia para ir para o jardim, que Jesus falou que todos iriam se escandalizar. E Pedro falou, não, todos podem desviar, Jesus, mas eu vou continuar crente. E Jesus fala, Pedro, Satanás pediu para te cirandar, e eu roguei ao Pai para que não. E passa esse filme na cabeça de Pedro, e a Bíblia diz que Pedro vai sair dali
e vai chorar amargamente. E Jesus vai sendo julgado pelo Sinédrio. E desta hora em diante, pastores, Pedro sai da história de Jesus. E Pedro não aparece mais. E Pedro é levado para Pilatos, Jesus é levado para Pilatos, e Pedro não está lá. Jesus é levado para Herodes, e Pedro não está lá com Jesus. Herodes manda Jesus de volta para Pilatos, e nada de Pedro. Pilatos manda Jesus para a fortaleza de Antônia, manda açoitar Jesus, nenhum sinal de Pedro. Jesus é coroado com uma coroa de espinhos, e Pedro está sumido. Pilatos oferece para que Barrabás seja solto, seja condenado, e Jesus solto. Mas Pedro não está lá para gritar: soltem Jesus. Os soldados colocam uma cruz pesada nos ombros de Jesus, e Pedro não está. Jesus parte para o Monte das Caveiras. No caminho, a cruz pesada, um certo Simão Cirineu aparece para ajudar Jesus a carregar a cruz. Mas Pedro não aparece para ajudar Jesus a carregar a cruz. Às 9 horas da manhã, Jesus é erguido na cruz, no meio de 2 malfeitores. Ao meio-dia, vem trevas, nada de Pedro. 5 pessoas estão aos pés da cruz de Jesus: João, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, a mulher de Clopas, e uma mulher que sustentava Jesus com ofertas. Às 3 horas da tarde de sexta-feira, Jesus grita: Tetelestai. E Pedro não está presente. Alabaçúbia cantarabaias. Pedro estava trancafiado no cenáculo. A Bíblia diz que um tal de José de Arimateia leva o corpo de Jesus para sepultar. No domingo, as 2 Marias vão ao túmulo. E elas chegam ali e veem que a pedra foi removida. Elas voltam e avisam aos discípulos. 2 discípulos vão correndo para o túmulo de Jesus: João e Pedro. João chega primeiro, mas não entra. Pedro chega, entra e vê que o corpo não está ali. Os 2 vão embora. Maria Madalena volta. E quando ela volta, ela vê 2 anjos no sepulcro, que vão dizer: por que você procura entre os mortos aquele que vive? Aleluia. Você pode levantar as suas mãos e dar glória a Deus nesta noite. Os anjos não apareceram para Pedro, apareceram para Maria. E de repente, o jardineiro vai falar a Maria, e ela o reconhece, que aquele jardineiro era Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado é o nome de Jesus. A Bíblia fez questão de dizer jardineiro, porque um dia, um jardineiro chamado Adão perdeu e foi derrotado em um jardim. Mas agora a Bíblia está falando de outro jardineiro chamado Jesus. Mas esse venceu a serpente no jardim também. No primeiro jardim, uma mulher trouxe uma notícia ruim: pode comer dessa maçã. Mas agora uma mulher vai levar uma notícia boa, de que Jesus está vivo e ressuscitado dentre os mortos.
E Jesus vai dizer para ela: olha, vai lá e avisa os discípulos que eu vou ter um encontro com eles na Galileia. Espera, avisa eles. E avisa Pedro também, que não é para ele faltar nesse encontro. Aleluia, glória a Deus. Você pode imaginar Pedro quando ele recebe essa notícia? Você já viu a sensação que dá quando o pastor Jonathan liga para você e manda uma mensagem e fala: hoje eu quero conversar com você no fim do culto. Você já fica: meu Deus, o que é que eu fiz? Agora você imagina Pedro. Maria chega e fala: ó Pedro, é o seguinte, você não falta não, que o mestre quer ter um particular com você. Ele deve ter lembrado de tudo que Jesus falou e de tudo que ele fez. A Bíblia diz que Jesus aparece onde os discípulos estão trancados. E nesta primeira aparição ele sopra o Espírito Santo sobre todos os discípulos que estavam dentro daquela casa. Mas Jesus não fala com Pedro. Tomé não estava. Jesus vai embora. Quando Tomé aparece, ele não acredita. Tomé já estava assistindo Silvio Santos naquela época. Ele falou: eu só acredito vendo. E a Bíblia diz que Jesus aparece novamente aonde os discípulos estavam trancados. Deixa eu abrir um parênteses para dizer aqui. Na primeira vez a porta estava fechada. Na segunda vez que Jesus aparece, a porta também está fechada. Olha aqui para mim, por favor. Eu quero dizer para alguém aqui nesta noite que Jesus é especialista em aparecer quando a porta está fechada. Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz assim: e ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é verdadeiro, o que é santo, o que tem a chave de Davi em suas mãos, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e que mesmo tendo poucas forças, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Deus está abrindo porta aqui hoje neste lugar. Jesus aparece pela segunda vez, fala com Tomé. Ah, Tomé, você está crendo porque você está me vendo. Mas bem-aventurado os irmãos da Catedral da Paz que não me viram, mas creram que eu estou vivo. Alamanchou, calabasube, acantarabachai. Querido, Jesus apareceu para Maria no jardim, apareceu para os discípulos, apareceu a terceira vez ali para Tomé. Mas em nenhuma dessas aparições Jesus falou com Pedro. Glória a Deus, louvado e exaltado é o nome de Jesus. Agora nós chegamos no Evangelho de João, no capítulo 21. Este texto que nós lemos, que é um texto que começa de uma forma muito triste. Se você está com a Bíblia aberta, olha o versículo 3. Eu considero um dos versículos mais tristes, embora eu goste muito de pescar. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Pastor, mas o que tem de mais? Eu vou te dizer o que quer dizer se vou pescar de Pedro. Olha para mim. No Evangelho de Lucas, capítulo 5 e no versículo 10, a Bíblia diz que Jesus apareceu para Pedro e falou assim para ele: Pedro, a partir de hoje
Eu vou transformar você de pescador de peixes para ser pescador de homens. Em Lucas 5:10, a Bíblia diz que Pedro, deixando tudo, o seguiu. Agora João 21, Pedro está dizendo: vou pescar. Sabe o que Pedro está querendo dizer aqui? Para mim acabou. Eu vou voltar para a minha velha vida. Eu não dou conta mais. Eu cheguei no meu limite. Eu cansei. Eu estou esgotado. Eu vou voltar para a minha vida antiga. Eu vou chegar hoje no pastor, vou entregar meus cargos, porque eu não dou conta mais. Eu quero desistir. Esse vou pescar de Pedro é a decisão de falência para um projeto vindo de Deus sobre a vida dele. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, eu entrego tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos de volta. E eu vou voltar a ser o que eu era. Só que você sabe o que acontece, irmãos, quando qualquer um de nós toma essa decisão? Vamos ler o resto do versículo. Versículo 3. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar, ponto. Disseram-lhe os outros: nós também vamos contigo. Porque tem alguém que se espelha em você. Porque tem alguém que quando você vem e senta nessa cadeira, alguém do outro lado da igreja fala: o irmão está aqui. Porque tem alguém que te admira. Porque tem alguém que quando você manda um bom dia, um versículo no WhatsApp, alegra o dia daquela pessoa. E os discípulos falaram: se esse cara, que um dia quando nós tudo viu fantasma, ele viu Jesus. Se esse cara está desistindo, quem é nós para continuar? Se esse cara que teve coragem de sair do barco e andar por cima das águas está desistindo, quem é nós para continuar? Se esse cara que um dia Jesus chegou e falou: vocês não querem ir embora não? Nós tudo abaixamos a cabeça, mas ele levantou e disse: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Se esse cara está desistindo, eu venho aqui pregar para alguém nesta noite. Pega tuas armas de volta, os teus dons, os teus talentos. Para de olhar para as dificuldades, põe-te de pé e volte a marchar, porque ainda você tem muito o que fazer para Deus na terra. Quem é você para falar em parar? Quem você acha que é para querer desistir? Você está achando que quem te chamou foi o pastor Jonathan? Você está enganado. Você está achando que quem te colocou nessa cadeira aqui foi o pastor Jonathan, foi a pastora Denise? Você está enganado. Foi Deus que um dia te chamou e te colocou aqui
para você dar frutos. Ai de ti, que pensares em parar. Qualquer lugar que você for vai ter espinho. Eu estou saindo um pouco aqui da palavra para entregar uma revelação de Deus. Ai. Qualquer lugar nessa terra tem espinhos. Pare de dar desculpa para não fazer as coisas para Deus. Para. Tudo tem limite, irmãos. Tem a hora da gente ser neném. Tem, irmãos, tem essa hora. O pastor Jonathan falou aqui agora há pouco de um bebê. Mas, irmãos, até quando nós vamos ficar na mamadeira? Nós precisamos de crescer, amadurecer. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Será que Pedro não pesou na balança tantas experiências que ele teve com Deus? A primeira momento que ele está passando por esse desafio, ele quer abandonar o barco. Eu sei que vocês têm história com Deus. Olha para trás e veja de onde Jesus já te tirou. Olha para trás, aqui tem gente que não era nem para estar vivo. Era para estar debaixo de 7 palmos de chão. E quer parar por causa de decepção, de tristeza, de dificuldade. Cuidado, porque tem gente te olhando. Talvez ninguém na igreja está te vendo, mas tem alguém que se inspira em você. E enquanto você estiver de pé, vai ter pessoas de pé também com você. Aleluia, glória a Deus. Martin Luther King disse: o homem nasceu para voar, mas se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje, mas nunca pare de prosseguir em frente. Um dia, irmãos, eu também caí nesse laço. Eu não estou aqui pagando de bonzão, não. Um dia, pastor Jonathan, quando eu olhei para todo o sistema religioso que me cercava, eu disse: Senhor, quem sou eu? Eu não tenho padrinho. Eu não tenho um padrinho para me ajudar. Eu não tenho um padrinho para me indicar. Eu não tenho um padrinho para me estender a mão. E Deus então bradou comigo e disse: meu filho, tu dissestes bem que tu não tem padrinho, mas tu tem algo mais poderoso, tu tem pai, e tu és o meu filho. A biografia de Gunnar Wingre diz que um dia ele chegou em casa triste, decepcionado com os crentes, decepcionado com lideranças. E ele chegou para sua esposa Frida e disse: eu vou parar. Eu não dou conta mais. Eu não aguento mais a decepção. E ele chegou, a esposa dele pôs ele no colo, o pastor Jonathan, e cantou aquele hino: quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. Fecha os teus olhos.
o sol declina e logo após vai escurecer. Levante as mãos. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Escute, não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consolenta. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoa, alegremente andando para o lindo céu. E o final dessa história você já sabe. Aquele missionário foi um dos fundadores da Assembleia de Deus, que já vai para mais de 100 anos de história, porque um dia alguém não desistiu e insistiu. Milhares de milhares de milhares de milhares de almas foram ganhas, porque aqueles conseguiram insistir. Alabaçu e decantarabaxere. Se coloque de pé. Eu vou parar por aqui. Eu quero fazer uma oração por vocês. Quando Pedro falou, vou pescar, irmãos. Se você olhar lá no texto, está escrito, havia um barquinho. Billy Graham, o maior evangelista de todos os tempos, ele diz que toda vez que um homem diz que vai se afastar de Deus, o diabo já tem um barco preparado para te levar. Quando Pedro disse, vou pescar, e os outros disseram, nós também vamos, havia um barquinho já preparado. Mas Jesus aparece. E Jesus não fala assim, ei pescadores, olha aqui para mim. Jesus fala assim, filhos, vocês pescaram alguma coisa? É pródigo, mas é filho. Está até fazendo coisa errada, mas é meu filho. Ele quis se afastar de mim, mas é meu filho. Meus filhos, vocês pescaram alguma coisa? É claro que não, irmãos. Porque ninguém que sai do chamado de Deus vai conseguir ter êxito ou sucesso em qualquer coisa. Eu estou resumindo, quando eles chegam na praia, a Bíblia diz que tinha brasas. Todas as vezes, irmãos, talvez eu estou exagerando um pouco, mas a maioria das vezes que eu vi brasas na Bíblia, foi porque Deus queria fazer cura. Quando Elias entrou em depressão na caverna e queria morrer, tinha brasas para curar o espírito, a alma dele. Quando Isaías viu o quão pecador ele era, foi uma brasa que um anjo tirou do altar e tocou em Isaías. E agora tem brasas de novo para curar Pedro. Deus hoje quer fazer cura na vida de alguém aqui. Deus hoje quer renovar você que chorava e não chora mais, você que falava em línguas estranhas e não fala mais, você que tinha prazer de estar na casa de Deus e está vindo por obrigação, está vindo para o pastor te ver. Deus quer renovar o gozo da salvação na sua vida.
Aleluia, glória a Deus. A primeira vez que Pedro falou que era tudo por ele, ele não cumpriu. Mas agora ele vai dizer: Senhor, eu te amo. A Bíblia não fala, mas alguns estudiosos, como Eusébio de Cesareia, vai dizer que no ano de 64, Nero vai fazer uma bagunça. E eles vão pegar a Pedro e vão crucificar Pedro. E a história diz que ele fala: não, se for me crucificar, me crucifica de cabeça para baixo. O homem que negou Jesus agora entendeu que é tudo para ele. É tudo para ele. E agora ele vai morrer por Jesus. Coloque a mão no seu coração agora em nome de Jesus. O bálsamo de Gileade está aqui neste lugar nesta noite. O bálsamo de Gileade está aqui neste lugar nesta noite. Eu vou te dar 2 minutos para você falar com Deus. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Prepara o microfone para o pastor Jonathan fazer essa oração, por favor. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando aí. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pastor, libera essa oração de cura sobre as nossas vidas nesta noite. Aqui nesse lugar, Ele está dizendo: não pare, não desista, não volte a pescar. Essa noite é uma noite de cura, de renovo, de restauração. É uma noite de mudança, de decisão. Começa a restaurar esta pessoa agora. Começa a restaurar essa mulher agora, esse homem agora, que já pensou em parar, desistir, largar tudo. Mas é Ele que o Senhor está chamando, é Ele que o Senhor está levantando, é ela que o Senhor está chamando. E tem pessoas que precisam dEle, tem pessoas que precisam dela. Seja curado agora, seja renovado agora, seja cheio do Espírito Santo agora. Tenha brasa de novo, porque tem brasa para te curar, tem brasa para te renovar, tem brasa viva do altar hoje vindo ao teu encontro para tocar em você. Coloque a mão sobre o seu coração. Enquanto o pastor Danilo estava pregando, eu percebia a ação do Espírito Santo tocando em nós. Mas talvez você diga: pastor, não tocou em mim ainda. Coloque a mão sobre o seu coração. O Senhor te toca agora. E Ele diz: tu és meu filho, tu és minha filha. Eu te toco agora. Eu trago cura, eu trago renovo, eu
trago paixão, eu trago agora o teu coração. O Senhor está nos visitando aqui nesse lugar. Alamai, Chomanai, Demanagasebe, Amanoubi, Afai. Ele está aqui, sinta em nome de Jesus a presença dele aqui nesse lugar. Pai, eu oro agora pelos teus filhos, para que, Senhor, assim como o Senhor restaurou a Pedro, e Pedro se tornou o grande apóstolo, aquele que o Senhor usou no Pentecostes, aquele que o Senhor usou por milagres, aquele que o Senhor usou para restaurar tantas vidas, salvar tantas vidas. Começa a levantar Pedros aqui, Senhor. Começa a levantar homens e mulheres aqui, Senhor. E em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que nos visite de novo e faz arder de novo nos nossos corações, no nome de Jesus. Queria que você levantasse as duas mãos aos céus. Eu não sei se você está sentindo a graça que eu estou sentindo, a glória que eu estou sentindo. A mesma glória que eu estou sentindo nesse lugar. Eu queria que você aplaudisse o Senhor Jesus que veio te visitar aqui hoje. Oh glória, oh glória, oh glória. Queridos, por favor, me dá um minuto. Você pode me dar um minuto? Tome seu lugar, um minuto. Quero agradecer ao pastor Danilo. Quero agradecer a pastora Lívia, família, presbítero, irmão Felipe, Deus te abençoe. Agradecer a Deus pela sua vida. Eu vou dar três avisos, muito rápido. Primeiro, nós teremos sexta, sábado e domingo a Casa do Oleiro dos Homens, lá no Espaço Arvoredo. E hoje é o dia dos finalmente, né? Para a gente ajustar tudo. Você imagina o que vai ser a Casa do Oleiro? Eu estou numa expectativa para o que Deus vai fazer na Casa do Oleiro dos Homens esse ano, que eu acho que a gente volta carregado. Tem que ligar lá e dizer, vem buscar os homens aqui. Ligar para as esposas, busca aqui, que aqui, eles estão tudo cheio, tudo transbordando. Vai ser muito forte. E esse final de semana, sexta, sábado e domingo, nós vamos estar lá só homens, ali recanteado com Deus, e eu sei que coisas maravilhosas vão acontecer. E para preparar, amanhã a gente vai ter o Esquenta a Casa do Oleiro. É para já ir esquentando mesmo. Até porque tem uns irmãos que é meio devagar, pega mais lento, tem que ir esquentando para ver se está certo, né? Ele já vai dando a esquentada para chegar lá já no fogo. Então amanhã nós temos aqui às 19h30 o Esquenta a Casa do Oleiro. Pastor, eu não vou na Casa do Oleiro, mas você é homem? Não, então você pode vir também. Pastor, mas eu não vou na Casa do Oleiro. Não, mas você pode vir amanhã, não tem problema nenhum. Você pode não ir na Casa do Oleiro, mas amanhã você pode estar aqui no nosso evento para homens. E eu quero pedir a cada homem que convide mais um homem, para a gente já preparar aqui. Amanhã o pastor David Ferreira, de Anápolis, vai estar pregando para homens aqui. Vai ser uma noite especial para homens aqui, louvor, palavra, e preparando já para a nossa Casa do Oleiro. Vai dar mais de 100 homens lá, irmão, na Casa do Oleiro. Vai ser tremendo, top, não é? E no domingo pela manhã nós temos, mesmo que os homens vão estar para lá, nós vamos ter aqui o culto da família com escola dominical normalmente, e domingo nós temos 2 cultos de celebração da ceia do Senhor, às 16h30 o primeiro culto, e às 19 horas o segundo culto de celebração da ceia do Senhor. Amém? Eu espero você aqui. Queridos, para terminar, eu queria só fazer um pedido aos irmãos. Todos sabem aqui que o pastor Renato, ele vem lutando pelo tratamento da Emily. O pastor Renato nunca falou nada, mas agora
Deus abençoe a todos. Mas agora eu acho que chegamos a um momento em que a situação ela é crítica. Para os irmãos terem uma noção, a Emily precisa fazer um exame nos olhos, porque ela está perdendo parte da visão.